Bora falar agora sobre Davi Luiz, revoltado com dirigentes do Flamengo e descartando jogar no Vasco. O Davi participou de um evento festivo, jogo do Zico, nesse sábado, e deu uma declaração ou algumas declarações importantes. Quero começar destacando a chance dele jogar no Vasco. O Davi Luiz foi perguntado e disse, abre aspas, não chegou nada formal do Vasco, mas eu acho que não aceitaria, especialmente por tudo que eu vivi no Flamengo. E ele completa, nem falei com o meu empresário, que tá me ligando. Já disse para ele que não é para me encher o saco por agora, só quero conversar com ele a partir de 1º de janeiro, é hora de curtir a minha família. Sobre o mercado da bola, né? As 5 movimentações do Vasco no mercado, vamos falar também sobre outras prováveis movimentações e, claro, atualizar todas as informações do Cruz Maltino hoje para você que está aí do outro lado. Então não perca e permaneça com a gente aqui, vai lá embaixo, deixa o like para dar aquela moral. E olha só, vamos falar sobre Fábio Carille, vamos falar sobre Daniel Fusato, Lucas Oliveira, já uma contratação encaminhada, e também Lucas Freitas e o volante Tietê. Existem outros nomes podendo pintar já nessa semana, e a gente vai comentar bastante sobre essa movimentação, não tirando, né, a ênfase do Davi Luiz ontem. Vamos falar bastante sobre isso, porque parece que o Vasco foi menosprezado ali pelo zagueiro, e eu, claro, queria saber a sua opinião acerca disso. E o anúncio foi feito, tá? Anúncio feito. O Kyoto Sanga do Japão anunciou a saída de Lucas Oliveira, encaminhado aí como reforço do Cruz Maltino. Vamos falar bastante sobre esse jogador também, porque para muita gente a janela até aqui está insuficiente, mas a gente vai comentar muito sobre isso. Anúncio realizado lá do Japão, hein? A gente vai falar sobre esse assunto envolvendo o zagueiro Lucas Oliveira, né? O anúncio foi feito lá oficialmente da saída do jogador que está encaminhado com o Vasco, né? Vale lembrar que o atleta estava emprestado ao clube japonês pelo Cruzeiro e deve chegar ao Vasco de forma definitiva, né? Com o Cruzeiro mantendo 30% dos direitos econômicos, direitos federativos do jogador. E a gente vai observar todo esse cenário da vinda desse zagueiro, que para muita gente vem para compor elenco, para outros pode ser titular e para outros não poderia nem vestir a camisa do Vasco. É claro que eu quero saber a sua opinião acerca desse assunto. Vai lá nos comentários, porque 5 movimentações até aqui da diretoria Cruz Maltina. A contratação do técnico Fábio Carille, o volante Tietê também encaminhado como reforço do Vasco, o zagueiro Lucas Freitas, o zagueiro Lucas Oliveira, que a gente acabou de falar sobre o anúncio da saída dele oficialmente lá do Japão, e o goleiro Daniel Fusato, bom goleiro do Eibar, hein? Faz a diferença aí nessa janela que até então um pouco tímida, até então um pouco moderada. O torcedor espera um pouco mais dessa janela no decorrer dessa semana e a gente vai observar as movimentações do Vasco diante desse cenário. Mas antes, claro, eu quero saber a sua opinião acerca dessa janela. Essas 5 contratações encaminhadas, você aprova ou não? O que você está achando? Eu vou repeti-las. O técnico Fábio Carille, na minha opinião, um bom técnico, tá? Eu só acho que a minha crítica em cima da contratação do Carille não é pelo treinador, é exatamente pela movimentação. O Vasco foi no Renato Gaúcho e depois foi no Carille. Treinadores com perfis muito diferentes. Então, encontrou o Carille porque parecia que sobrou o Carille ali para ser contratado. Mas é um treinador, na minha opinião, que pode fazer a diferença. Não a diferença que o Felipe Bastos falou, né? E, pô, pelo amor de Deus, admiro muito o Felipe Bastos, o cara inteligente, falar que aprova a chegada do Carille porque o Vasco precisa de uma consistência na defesa, porque 2024 a defesa do Vasco foi o ponto fraco. Pô, pelo amor de Deus, Felipe, o Vasco de 2024 já não existe mais. O Vasco está no mercado. Todos os problemas que aconteceram em 2024, eles serão corrigidos na janela, não é o treinador, não temos mais o Léo, não temos mais o Maicon, então não temos vários jogadores do setor defensivo, então você não pode tirar parâmetros de uma coisa que não existe mais para confirmar, né, que você gosta, que você aprova a contratação do técnico Fábio Carille, não dá. A gente vai ver outro elenco, outros jogadores. Se você contrata 2 zagueiros de ponta, independente do técnico, a situação do setor defensivo vai ser resolvida. Então, não é justificativa. Eu acho que você mandou mal aí nessa justificativa da contratação do Fábio Carille. Funcionaria se o elenco fosse igual, o mesmo.
as mesmas peças. Agora, quando você tem uma correção, uma janela de transferências, é ali que você resolve o problema, não é nas costas do treinador, não. Porque se for jogar nas costas do treinador Léo e a trupe de que ali estava, não tem treinador que dá jeito, infelizmente. Mas é claro, né, falando aí sobre Fábio Carille, falando em zagueiro, 2 zagueiros encaminhados, o Lucas Freitas vindo do Juventude, que pertence ao Palmeiras, e o Lucas Oliveira, que foi anunciada a saída do jogador lá do Japão. Esses 2 zagueiros podem chegar, na minha opinião, para compor elenco. O Lucas Freitas, para ser reserva de um zagueiro pela esquerda, eu preferia um jogador da base, e o Lucas Oliveira, reserva de um jogador pela direita, mas o Lucas Oliveira também joga pela esquerda. Então, para mim, é uma contratação viável, uma contratação que, se for utilizada dessa forma, pode dar certo. Falta ainda um zagueiro experiente para jogar do lado do João Vitor. João Vitor, que tem um baita desenvolvimento em 2024, depois tem uma queda, depois um desenvolvimento, depois uma queda. Então, isso necessita, na verdade, de um companheiro mais experiente para dosar ali o João Vitor dentro de campo. Então, ainda falta para mim essa contratação. Esses 2 zagueiros ainda são insuficientes. Falando sobre o goleiro Daniel Fusato, uma boa contratação, uma oportunidade de mercado, goleiro de 1,90 m de altura, com passagem pela Roma, estava no Eibar da Espanha, uma grande contratação, na minha opinião, aí para ser uma sombra do Léo Jardim. É um goleiro que tem um perfil interessante, né? A gente vai observar aí. Claro, se o Léo Jardim deixar o goleiro atuar. Eu até falei em alguns momentos que me preocupa a vinda do Fusato numa possível negociação do Léo Jardim no futuro. Mas a gente vai ver essa movimentação caso aconteça muito em breve. E outra situação do Tietê, né? Um jogador também que é uma oportunidade de mercado, final de contrato com o Botafogo. Parece que ele queria ficar no Rio de Janeiro ali. E o Vasco utilizou-se dessa artimanha para encaminhar a contratação do volante multicampeão, né? Foi campeão agora da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Para mim, uma boa contratação. Bom, diante desse cenário, o mercado do Vasco até então é esse. E a gente queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que eu quero entender o que você achou dessas contratações encaminhadas até então. Vai lá nos comentários